Boa tarde a todos e a todas. Damos prosseguimento, então, à programação da 27ª Semana de Letras e ao 7º Seminário de Tese e Dissertações. Agora iniciaremos a conferência de encerramento, que funções atribuir à leitura e escrita na formação universitária após a popularização das tecnologias de IAG. Com a professora convidada Inês Quinini, da Unicamp, com mediação da professora Patrícia Marcuso, aqui da UNICEF. Obrigada. Boa tarde a todos e a todas. Eu sou a Patrícia, sou professora de Linguística Aplicada, Língua Inglesa, no Departamento de Letras Estrangeiras Modernas, da UFSM. Atuo nos cursos de graduação em Letras, especialmente no curso de licenciatura em Inglês e no programa de pós-graduação em Letras. Também tenho colaborado no programa de pós-graduação em Medicina Veterinária e uma disciplina vinculada à Pró-Reitoria de Pós-Graduação em Pesquisa, ambas voltadas à redação acadêmica em língua inglesa, e eu acredito que, em função disso, eu tenho sido convidada pela nossa coordenadora da Semana de Letras e do CETED, a professora Cristiane, para fazer essa mediação, porque tenho discutido o tema das ferramentas de IA na redação acadêmica em inglês nessas duas disciplinas. Além disso, eu apresentei a temática para os colegas da comissão organizadora, como uma possibilidade de tema a ser incluído na programação do evento. Agradeço, portanto, aos colegas da comissão por acolherem a proposta e pela confiança em me designarem para a mediação dessa fala de hoje de encerramento, da palestra de encerramento do evento. Meu objetivo, então, ao sugerir a inclusão desse tema na programação da semana e do CETED, é justamente inserir a área de letras da UFSM no debate sobre a popularização das ferramentas de IA na esfera acadêmica. Desde que comecei a abordar esse assunto em minhas aulas, eu passei a estudá-lo com mais profundidade. Até então, aqui na UFSM, ainda eu não havia tido a oportunidade de assistir a palestras ou cursos sobre o tema ministrados por profissionais da área de letras. Considerando que muitas ferramentas de IA são desenvolvidas com base em modelos linguísticos e que apresentam um grande potencial para a leitura, a escrita e, por que não, a análise de textos, considero então fundamental que nós, pesquisadores e docentes da área, possamos discutir o assunto sob uma perspectiva linguística e, por que não, discursiva. Dito isso, passo a apresentar a nossa palestrante convidada. A professora Inês é professora titular do Departamento de Linguística Aplicada do Instituto de Estudos da Linguagem da Unicamp. Já esteve aqui em Santa Maria algumas vezes, no Rio Grande do Sul. Tem muito tempo, né, professora? Possui estágio de pesquisa de pós-doutorado pela Universidade de Montreal e pela Universidade de Toronto. Tem experiência de pesquisa e publicações nacionais e internacionais em livros e revistas científicas, tendo organizado eventos e editado dossiês e livros na área de linguística aplicada, principalmente sobre os seguintes temas: letramento, formação de professor, linguagem e identidade, linguagens e tecnologias, linguística aplicada e transdisciplinaridade. Foi coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Linguística Aplicada, do IEL, membro titular do Subcomitê de Linguística do CNPq e da Comissão de Pesquisa do IEL. Agradeço muito a professora Inês por ter aceitado o convite para participar da nossa Semana de Letras, comemorativa aos 60 anos dos cursos de letras, e ao CETED, nosso evento já consolidado do Programa de Pós-Graduação em Letras. Eu estendo meus agradecimentos a todos os colegas, a todos os alunos que direta e indiretamente contribuíram para a realização desse evento e para que tudo transcorresse da melhor forma possível. Agora passo a palavra à professora Inês. Obrigada. Boa tarde, minha gente. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, quero agradecer à professora Patrícia pelo convite e aos demais responsáveis pelo evento que propiciaram a oportunidade de estar aqui com vocês hoje. É com muita satisfação que eu volto a Santa Maria depois de tantos anos, né? Muito tempo mesmo.
Bom, gente, meu tema é esse aí. Que funções atribuir a leitura escrita na formação universitária depois das IAs, né? Eu vou dividir isso em 4 subtópicos muito rápidos, só para a gente poder ter condições de discutir no final. Primeiro, qual o interesse dessa discussão, dessa questão hoje? Depois, que funções elas já estão tendo no ensino atualmente, né? E qual a relação dessas funções que elas já estão tendo no ensino com a plataformização e a datificação do ensino, que ocorreu a partir da pandemia, todos se lembram, né? Depois, que funções, então, em função de tudo isso, que funções atribuir hoje a essas tecnologias? Algumas considerações finais e algumas referências. Okay? Então, vamos lá. Com relação ao primeiro subitem, qual o interesse dessa questão hoje? Vocês têm aí uma tela do Fantástico. O Fantástico é um programa bastante popular, né? Bastante conhecido, e ultimamente ele tem começado a focar essa questão, sempre pelo lado meio sensacionalista, né? Olha o que está acontecendo no ensino, olha o que eles estão fazendo com a coisa, mas de todo jeito que chama atenção são os números que crescem muito rapidamente, né? Essa aí é uma notícia que saiu, veja aí, dia 21 de outubro, outro dia, né? Na revista Nature, é uma pesquisa feita com estudantes, mais de 1.000 estudantes de universidades americanas, inglesas, australianas e chinesas, né? E veja que as preocupações são as mesmas, né? Os alunos estão massivamente usando essas tecnologias e as perguntas são sempre as mesmas. Eles estão ganhando com isso o quê? Eles estão perdendo com isso o quê? Então essa é uma questão que não é só nossa, que está atravessando aí várias outras instituições, né? E é preciso saber também que essas instituições, sobretudo as chinesas, as inglesas e as australianas, elas têm políticas de uso muito claras, que não acontece aqui conosco, né? Bom, então, outra coisa que a gente precisa lembrar é que inteligência artificial é o nome de um embrulho de várias tecnologias, a gente sabe disso. É um embrulho que é marketizado, né? Sempre da mesma forma. Eu passei por um outro assunto aqui para vocês verem que o marketing é o mesmo. Vejam aí, esse aí é um gaúcho bem conhecido, não sei se vocês conhecem, ele tem muitos seguidores na internet, e ele vende essa ideia de que ele produz produtos, né, subprodutos com inteligência artificial que facilitam a vida do negócio, do sujeito do empreendedor, né? Então, o que eu queria chamar a atenção a estrelinha. Vejam o que é vendido, sempre, no ensino e fora do ensino. Sem precisar saber programar e nem usar nada complicado. Você não precisa aprender nada. Você precisa só seguir um roteiro de como aplicar aquela coisa. Certo? Em frente. Numa outra área aqui, a área do pessoal que produz vídeo para a internet, né? O que eu gosto tem uma setinha ali. Veja aí o que diz aí embaixo. Você vai aparecer, sem aparecer, você não aparece, mas você vai aparecer, crescer rapidamente e ganhar no piloto automático. Esse é o mote, né? Ganhar no piloto automático. Isso vale para todas as áreas que nós estamos entrando, onde esse pacote está sendo vendido, né? Em seguida, com relação às funções que já estão sendo, os usos que a gente já observa na escola. Vamos lá. Na escola básica, eu acho que vocês conhecem bem, né? Tem muito aluno que passou por essa fase toda aqui, quem entrou na pós-pandemia toda, né? Acho que é muito mais forte isso aí. Automatização de tarefas, sobretudo, elaboração e correção de textos, não é? Obtenção de respostas certas. A gente, quem é professor, sabe, qualquer pergunta agora, vamos no Google ver qual é a resposta, né? Preparação de aulas e correção de textos para os professores. Começou com os professores de língua estrangeira e agora já se espalhou para quase todos, inclusive os de língua portuguesa, que, é bom dizer, são os últimos que estão entrando tiveram muita dificuldade para começar a usar isso aí. Em seguida, na universidade, a gente tem o quê? Uma automatização de tarefas também, que começou com os alunos em quase todos os lugares, nas particulares e nas públicas, né? Mas que passou para a administração. Não sei a de vocês como é que está aqui, mas há uma automatização muito generalizada na parte administrativa das universidades, das instituições todas, né? E, por último, os professores, né? E sempre, do parte dos alunos, uma continuidade e uma expansão das práticas de escola básica, que muitas vezes, na maior parte das vezes, são compreendidas pelos alunos e pelos professores também como um tipo de trapaça. Então, por exemplo, se vocês perguntarem para um aluno no campo,
você costuma usar o IA, você costuma usar o chat muito frequentemente? Eu falo, não, só de vez em quando, sabe? Sempre negam, sempre, eu conheço, mas eu não conheço tão bem, né? Existe sempre essa coisa meio que clandestina, sabe? A gente tem dificuldade, inclusive, para conhecer melhor os outros que estão fazendo isso aí. E a falta de políticas institucionais, pelo menos eu não sei, a Unicamp pelo menos ainda não tem uma clara, as institucionais, as públicas de São Paulo ainda estão trabalhando nisso, ainda não tem nada definido, a não ser que no Rio Grande do Sul como é que as coisas estão. E isso é um problema, porque os alunos sempre perguntam, mas afinal, qual é o que a gente pode, porque a gente não pode, eles sempre perguntam assim. Ó, aqui eu vou voltar naquela pesquisa com alunos de instituições americanas, inglesas, australianas e chinesas. Vejam aí, eles compararam dois levantamentos que eles fizeram, né? Um em dezembro de 2023, novembro de 2023, com um de dezembro de 2024. É interessante vocês olharem como que a parte do texto, geração de texto, quase que dobra de um ano para outro, né? É interessante a gente ver que todas progridem, né? E cada dia essa lista aumenta mais. Está vendo outros lá embaixo? Nenhuma das de cima, cada dia tem que se aumentar, porque todo dia está criando uma outra função, né? E esse aí que saiu na Netflix também era dia 10 e 14 de outubro, outro dia aqui, nesse mês mesmo, né? Não sei se vocês ouviram falar, um evento em que os textos foram escritos por IA e foram avaliados por IA, foram organizados, reagrupados por IA. E a intenção é comparar isso com o outro, que seja todo feito por humanos, né? Eu acho que fica claro, assim, de cara, já é uma coisa que está se falando, né? É que aqueles que já sabem fazer levantamento bibliográfico, por exemplo, que são artigos de revisão sobre isso, né? Quem sabe fazer levantamento bibliográfico, fazer uma revisão bibliográfica decente, é uma mão na roda, né? Você, em vez de você via 20 textos em um mês, você agora vai ver 2.000 no mesmo período, não é isso? Essa sistematização só ajuda, só incrementa um trabalho que já era feito antes, né? Mas para aqueles que não têm as mesmas estruturas, né, e nem sabem fazer a tal da revisão bibliográfica, aí começa a aumentar cada vez mais a distância, né? Bom, seguindo. Bom, uma coisa que vai atravessar todo o marketing, né, no ensino e em todas as áreas é isso aí, né? Aumento de produtividade no menor tempo, no menor esforço, no menor custo. Essa é a ideia. Essa é a ideia que é vendida para os alunos, para todos, né? Não tem diferença. E aí você vê aquela história de bater meta, conseguir resultado, o resultado de teste da escola que vai ser avaliada, resultado não importa qual é a instituição, certo? E qual a relação, o que a gente pode associar desses usos que estão sendo feitos agora com as práticas de ensino de leitura e escrita que a gente tinha antes? Parece que há uma ruptura, mas se a gente parar para olhar direito, eu não sei se é uma ruptura, né? Vejam aí. Tanto na escola básica quanto na formação universitária, a leitura de texto sempre foi o vetor principal de ensino. Eu leio um texto de história para aprender história, né? Eu leio um texto de ciências para aprender ciências, né? E eu leio um texto de língua portuguesa também, né? E quase sempre na avaliação eu vou aprender determinados formatos de texto, seja períodos, seja parágrafos, seja redação inteira, né? Um texto inteiro, com princípio, meio e fim, para responder alguma pergunta. Então, essa relação do texto com a avaliação, ela sempre foi fundamental aí. E cada vez mais, uma coisa ficou sendo ligada à outra, né? Eu aprendo a escrever uma resposta que vai ter nota 10. Certo? Em seguida. Então, o que vai aparecer? Isso vai levar a quê? A descrição de determinados protocolos de como fazer para atender determinados padrões. Aí, no caso, padrões textuais, discursivos, né? Então, vão surgir as dicas, o passo a passo, etc. Agora, veja bem, vou dar um exemplo, vamos lá. Todo mundo conhece isso, né? Você pode ter uma introdução por língua para o Enem, como você pode ter uma redação inteira por língua para o Enem. Quem já ensinou em cursinho sabe muito bem que você ensina um Coringa, que é uma redação inteira. Você pode dividir. Essa introdução serve para qualquer tema. Você só preenche os brancos aí, né? A mesma coisa para o desenvolvimento, a mesma coisa para a conclusão, né?
Depois, no nível da frase, você pode, como vocês se lembram lá da lista de citações que vocês devem decorar para encaixar em qualquer redação, certo? A mesma coisa com as estruturas. Então, é como se fosse um monte de bloquinhos, um monte de tijolinhos que você monta a partir daquele esqueleto que foi dado antes, né, gente? Então, a gente já isso aí é algorítmico. Essa maneira de estruturar as coisas já é algorítmica, certo? Bom, vejam que esse professor é um professor de letras clássicas. Ele faz uma relação nesse vídeo. Infelizmente eu não posso pôr o som seria interessante, mas é porque essa versão não é paga do Prezi e eu não consigo fazer isso, né? Então vamos ver a transcrição do que ele fala. Mas veja, ele faz uma relação entre analfabetismo funcional, que é o nome que ele usa, e inteligência artificial. E pedagogia, ele acha que o problema é a pedagogia. Bom, olha o que ele diz. Mas eu fui perguntar para o meu aluno o que ele quis dizer com determinado texto. E ele só sabia me dizer coisas do tipo, sei lá. Como ele escreve o texto, ele mesmo não consegue interpretar o texto dele. É porque aquilo não tem conteúdo para ele, certo? Não tem conteúdo para ele. Ele não sabe o que está dizendo, ele só está falando, repetindo palavras que estão no mesmo campo semântico, nem sempre é verdade, nem sempre é no mesmo campo semântico, estão no mesmo contexto. Isso é exatamente o que o ChatGPT faz. Então ele faz essa aproximação com essa escrita formulaica, toda esquematizada, toda estruturada, de acordo com a lógica da probabilidade, né, com o que faz o GPT. Bom, em seguida, se a gente vai para a universidade, isso acaba contaminando também a universidade. Por quê? A universidade começa a receber alunos que não sabem fazer determinadas coisas, que não sabem, por exemplo, ler de uma determinada maneira, que não sabem estruturar um texto de uma determinada maneira. E aí começa também a surgir, a gente começa a ensinar gênero a partir das características textuais do gênero, certo? Ou então dos tipos de texto, não importa a orientação que vai ter ali naquela disciplina, né? E vou começar a orientar as práticas de ensino. Mas vejam, quando você olha uma sequência como essa, você vai ter algumas coisas assinaladas, João. Você vai clicando aí, vai aparecendo algumas. São 4? Vai. Se vocês olharem essas 4 aí, se a pessoa não souber ler, se a pessoa já não souber ler, se a pessoa já não souber identificar o que é importante, se a pessoa já não souber escrever, ela não consegue fazer a partir disso aí. Por quê? Porque isso aí é uma recordação, é um lembrete para quem já sabe, só para ele lembrar os passos. Quando você dá isso como instrução, danou tudo, né? E é isso que acontece, essa reversão. Eu dou essa lista aí para quem não sabe fazer, como uma instrução para aprender. Certo? Isso é algoritmo também, né? Em seguida, o que ficou para trás nessa questão toda, né? E quem estudou, acho que vocês conhecem, né, as teorias do letramento, toda aquela história, Paulo Freire, que mesmo quem não passou pelo letramento, passou pelo Paulo Freire. O que fica para trás nessa história toda é justamente a reflexão e a meta-reflexão, né? O que eu estou fazendo, para que eu estou fazendo, quem vai ler isso, para que vai ler isso, onde isso vai parar, o que eu estou querendo com isso. É muito simples assim, né? E é essa coisa que vai se perdendo à medida que avança nessa direção. Depois, e qual a relação que a gente pode estabelecer com a plataformização e com a datificação? Vamos lá. Todo mundo sabe da expansão dos textos de desempenho em grande escala, né? Começa com o PISA, todos os que vão ser inspirados no PISA, né? Nós temos os nacionais, os estaduais e municipais. Em São Paulo, eu digo para vocês, atualmente, as escolas fazem quase que um teste desse tipo por semana, né? Porque tem os testes municipais, os testes estaduais, mais de um, os federais e os simulados, uma loucura mesmo, os simulados dos testes que vão acontecer, certo? Então, os professores hoje, eles ensinam para fazer o teste, certo? Bem séria a coisa lá. Além dos vestibulares, né? Seguida, João. Com a plataformização, vocês se lembram bem, o que foi que aconteceu? Né? Um incremento, uma aceleração dos processos de simplificação, sistematização dos exercícios. Vocês se lembram? Começou a fazer muito mais exercícios que já corrigível automaticamente, múltipla escolha, uma série de outros exemplos de exercícios que antes não eram usados como passaram a ser usados, certo?
E aí você tem o quê? Você tem um processo de automação de tarefas acrescido no outro, que é a datificação, né? Que é a coleta sistemática de dados escolares pelas empresas proprietárias das plataformas. E aí vão surgir os intermediários, né? Eu não sei analisar, é muito dado, precisa organizar isso, precisa ter um programa para analisar esses dados, precisa ter uma firma, que aí já não é mais a escola, né? Precisa ter uma firma, as edtechs, né? Que vão fazer a análise de dados. E aí começam os intermediários. Eu não sei, em São Paulo, o secretário da Educação de São Paulo hoje, estou falando de São Paulo, gente, porque eu estou lá, né? Não sei a realidade dos outros estados. É um dono de uma edtech, né? E como existe uma política no Estado, né, de associar sempre público e privado, né, no governo, ele é uma das pessoas que direciona essa coisa das edtechs. Então, hoje, numa escola pública de São Paulo, você tem a avaliação das escolas, dos alunos, dos professores a partir dos dados que são coletados nas plataformas, né? Bom, considerando tudo isso, né, que funciona atribuir então a leitura escrita na formação universitária? Se a gente pensar na formação universitária como, no caso nosso, como formação de professor, que vai atuar nessa situação, né? E parece que o mais importante é recuperar, de alguma maneira, essa coisa da reflexão, da meta-reflexão, dentro da leitura da escrita. Ou seja, a gente, todas as coisas que a gente estudou sobre letramento, sobre leitura crítica também, não é? Passa pela esse exame, essa coisa, lê-se e escreve-se, né? Para construir alguma coisa, para examinar e fazer, ter uma posição a respeito de alguma coisa. Então, essa questão é que talvez tenha que ser recolocada de novo, né? Com a máquina e sem a máquina. Agora, vou tirar a máquina? Não, tem que ser com e sem, né? E a gente vai ter que trabalhar com as duas coisas. Não tem como você eliminar a máquina dessa situação. Como fazer isso com o apoio da máquina? Só para lembrar, né, o que a gente, muitos de vocês já estudaram sobre o letramento digital, né? Vejam aí, só para lembrar, né? É preciso saber como, quando, né? Por quê? Para quê? Com que vantagem? Sempre eu estou beneficiando alguma coisa e eu estou prejudicando alguma coisa, alguém ou alguma coisa, certo? É preciso que eles sejam capazes de examinar isso aí, cada situação, né? Quais são as limitações, quais são as vantagens da automação? Tem muita vantagem, mas também tem muita limitação, tem muita desvantagem quando você está no processo de aprendizagem, né? Em seguida, queria lembrar também uma coisa que a gente parece que às vezes esquece, né? Você construir um diálogo no sentido mais de construção de conhecimento não significa só conversa, né? Se você conversa bem com seus alunos, não significa que você está ensinando alguma coisa, não. É preciso pensar que... lembra do que vocês estudaram, que a gente estudou sobre argumentação, né? Tem um pouco isso, né? É preciso construir coisas coletivamente, né? Construir parâmetros, construir argumentos, desenvolver uma ideia, etc., de forma coletiva. Porque eu não sei se vocês repararam, tudo que vem no embrulho das edtechs, no embrulho das bigtechs, é sempre individual, né? Mesmo quando ele se dirige a um dono de uma empresa, é sempre assim, você vai resolver o seu problema com o funcionário, você vai reduzir os custos da sua empresa. Nunca é nada relacionado com o coletivo, nunca, né? Na escola é preciso reconstruir essa coisa, né? Os problemas que a gente tem, eles não são individuais, né? Eles não são. A aprendizagem não é individual, isso já está mais demonstrado, né? Você tem níveis de aprendizagem, né, que dependem do coletivo também, né? É preciso reconstruir isso aí. Bom, uma coisa importante, então, é que os alunos comecem a perceber que tem coisas que eles fazem que é só de sobrevivência, não é de aprendizagem. É preciso começar a separar isso, né? Eles precisam identificar, olha, isso é uma estratégia, isso é uma prática de sobrevivência, isso não é uma estratégia nem uma prática de aprendizagem, né? E é interessante a gente ver quando eles pensam o que eles vão fazer depois na profissão, né? Outro dia a gente estava conversando com os enfermeiros, né? E a enfermagem tem umas características bem particulares, né? A gente pergunta para eles o que é que diferencia a sua formação do médico do outro que trabalha com saúde também, que trabalha com você no mesmo hospital,
não sei quem, um técnico lá que cuida dos aparelhos. Né? É preciso que você tenha clareza sobre isso. O que é que te faz enfermeiro? Né? Entendeu? É em função disso é que vai haver essa necessidade da atividade. Você veio aqui para virar enfermeiro, né? Você veio aqui para aprender determinadas coisas que fazem o enfermeiro. Né? E se a gente perguntar isso para o professor, também não vai ser muito fácil para eles responderem, sabe? É preciso que eles tenham essa consciência. Eu estou aqui porque eu preciso me tornar professor, eu preciso ter condições de chegar lá e modificar um estado de coisa e tal. Porque a gente está convivendo, está naturalizando muito o fato do aluno não aprender. Eu não sei se vocês convivem com isso aqui, mas é uma coisa natural, sabe? Eu ensino, eles não aprendem a dele, é o problema dele. Entenderam? Aquela questão que eu sou professor, então eu tenho, mesmo que eu não consiga chegar no objetivo X, mas que alguma coisa tem que mudar no status quo, tem, senão eu não estou sendo professor, não. Né? Entenderam? Essa ideia aí, que eles peguem aqui, nessa história, eu passei um curso inteiro com estratégia de sobrevivência e não ficou nada. Não ficou nada. Né? Bom, seguida. A respeito disso, eu acho interessante esse esquema aí desses três autores. A título de lembrança, né? Considerando o pacote das IAs, né? Veja bem, você precisa primeiro saber, entender o que é IA. Você precisa estudar sobre isso. Você precisa, os cursos de letras precisam entrar nisso, né? Precisa saber o que é isso, como é que funciona, sabe? O que é isso, para que serve? Ah, não, isso não é coisa da gente. É sim, vocês estão vendo, é sim, né? Depois, como que a gente não se aplica isso para uma coisa que interessa? Onde é que ela não funciona de jeito nenhum? Por que ela não funciona de jeito nenhum para mim, para esse problema meu aqui? Certo? E por que ela funciona tão bem nesse outro aqui? Depois, só assim você vai poder analisar alguma coisa com o seu aluno e vai poder tomar uma decisão e principalmente avaliar. Porque, gente, olha, eles precisam aprender a modificar a direção das coisas. A gente, quando ensina, a gente está ensinando coisa do futuro, a gente não está ensinando do passado. Eu acho que isso é uma coisa que às vezes a gente não pensa. Nossas aulas são aulas de futuro, não são aulas de passado. Nossas aulas são de aulas de futuro. A gente está construindo com eles algum projeto imaginário de futuro. Agora imagina, certo? Então, eles têm que ter condições de se apropriar dessas tecnologias e de redirecionar essas tecnologias. Né? E eles não estão dando palpite disso aí, eles estão fortes, eles são consumidores, vorazes consumidores disso aí. Tem que mudar essa posição, entendeu? Depois, a primeira questão que se coloca, claro, é a desnaturalização das estratégias de marketing. Eles têm que sair um pouco dessa posição de consumidor quando eles estão assumindo a posição de professor, certo? De professor, de instituto, professor, de estudante, não importa, certo? E como vou começar a repensar essa ideia que está para todo lado, né, da inevitabilidade da automação. A automação é ótima, mas tem hora que ela não é boa. Tem coisa que ela não ajuda, ela só atrapalha, entendeu? É preciso discernir essas coisas, é preciso ter condições de fazer isso. Né? O marketing vai dizer sempre que você vai ter o melhor custo, o menor tempo, o menor esforço. Verdade. Se você tiver a resposta certa e você tiver só no teste, né? Mas quando você for para uma ação profissional, não vai funcionar mais assim, né? Entendeu? É preciso parar e pensar sobre isso, pensar. A inteligência artificial pode ser ótima? Pode. Para quê? Quando? Em que situação? Como? O que você testou? O que você verificou? O que eu preciso aprender para eu me apropriar daquilo? Certo? Em seguida. Veja aí o caso da publicidade. Vocês sabem que a publicidade foi uma das áreas que abraçou assim, completamente isso aí, o pacote, né? E vejam aí, as empresas têm observado diferentes equipes criativas utilizarem apenas IA e chegarem a resultados quase idênticos. Olha só. O professor de português tem condições de mostrar para os alunos como que os textos produzidos por IA, eles tendem à padronização. E agora, cada vez mais, porque as IAs estão treinadas com textos feitos por IAs. Então, a gente está cada vez mais fechando o cerco, certo? A gente, o que os alunos vão, em breve, começar a escrever, é o que as IAs estão escrevendo. Não deveria ser assim, né? Eles deveriam ter outras coisas. Aí a literatura tem um papel importantíssimo, né? De começar a ver outras escritas, de começar a ver outras coisas. Onde o oral entra a heterogeneidade do detalhamento, né? Depois,
Bom, então, resumindo um pouco a obra, né, o exercício da reflexão e da meta-reflexão sobre imaginários futuros, eu acho que isso é fundamental, e parece que é isso que eu gostaria de deixar para vocês. Os alunos, junto com vocês, têm que pensar o que nós queremos daqui para frente, o que a gente faz com isso, o que é bom para nós disso aí e o que não é, né? O que a gente precisa aprender ainda que a gente não sabe, o que a gente pode fazer com isso. Para a inovação e a educação na sociedade pós-digital. A única coisa que não tem discussão é que a sociedade é pós-digital. Mesmo uma sociedade tão marginal em relação à inovação tecnológica como a nossa. Mas não tem como separar qualquer coisa que você faça agora, a infraestrutura está toda misturada. E agora com a inteligência das coisas, né? Da geladeira que fala com o liquidificador para E é interessante porque essas gerações mais novas, quando eles buscam no Google, você sabe que eles nem realizam o Gemini ali. Eles não realizam isso. Eles não realizam quando eles fazem uma consulta a uma firma qualquer, que é um robô que responde, eles nem não percebem, entendeu, gente? É um trabalho imenso de desnaturalizar essas coisas, né? Onde está o poder? Quem é que está mandando atrás disso aí? Quem é que está direcionando isso? O que a gente precisa redirecionar para ser interessante para nós? Não é? No caso das práticas mesmo, nas práticas específicas de leitura e escrita, né? Como que a gente recupera aquele letramento que tinha nos dado, né? De como meio, leitura escrita, discussão, leitura escrita, discussão, como meio de observar, explorar, levantar questões e possibilidades. Uma coisa que eu acho que a pós-graduação, pelo menos para nós está se colocando, né? É a mesma coisa que se fez para as práticas escritas tradicionais. Vejam que quando a gente estuda o letramento, a gente estuda vários autores que fizeram etnografias enormes, né? Etnografias de longo curso, etnografias mais de curto termo, etnografia de sala de aula, para entender os usos da escrita. A gente precisa fazer a mesma coisa agora. É hora de começar a fazer uma experimentação, uma investigação aprofundada dos usos, das possibilidades, dos limites, né? E aquilo que a gente sempre fez com relação à escrita, né? O que esse cara quer dizer? O que esse cara quer com isso? Onde que essa coisa vai? Esse texto vai circular onde? Né? Essa tecnologia está direcionando para quê? Quem está decidindo isso? Né? Eu preciso começar a decidir também, eu preciso começar a ter condições, o professor tem que começar a ter condições de sentar com essas edtechs e discutir as decisões que eles tomam. Eles estão tomando todas as decisões sozinhos, gente. Os professores não estão nem falando A. Em seguida, outra coisa que é importante é que se a gente não tiver esse conhecimento acumulado, a gente não vai conseguir participar desses fóruns interdisciplinares que estão se realizando agora, de discussão sobre equidade e sustentabilidade, que são os dois temas que agora vão ser constantes. Então, é isso que vai estar no ar o tempo inteiro, certo? E vejam, eles chamam sociologia, chamam até filosofia, mas vocês já viram alguém de letras no meio desse negócio? Pergunta aí. Tá? E quando você pergunta para alguém de letras, qual é a resposta? Ah, isso aí eu não entendo nada disso. Gente, qual é? Todo mundo entende nada disso. Bom, e quem fala assim, eu sempre lembro do que diz o Rancière, vocês conhecem esse filósofo aí, a subversão social começa quando as pessoas se declaram capazes de fazer aquilo que não são consideradas capazes de fazer. É aí que a coisa começa, certo? Ok? Todos acham que a gente não sabe, a gente não tem aptidão. Como não tem aptidão? Como não tem? Como não tem condições de dar um palpite nisso aí, de participar disso aí, de redirecionar essa coisa? Né? É isso. Eu espero que vocês comecem a pensar sobre isso, que vocês comecem a investigar isso aí. E algumas referências aqui. Obrigada. Obrigada pela atenção. Muitíssimo obrigada. Fechamos nem 30 minutos, tá? Foi muito bem. Muito bem. Bom, eu acho que eu fui anotando várias questões e pensei em algumas questões para graduação, para pós-graduação, mas eu acho que eu vou abrir para perguntas, tá? Então é isso que eu falo. Boa tarde, meu nome é Maria Eduarda, eu sou estudante do 6º semestre e eu anotei aqui uma pergunta que eu fiz durante a apresentação da professora para não me perder e não esquecer no final
mas eu estou agora no 6º semestre, eu me encontro na época dos estágios e também faço parte do PIBID. E quando a gente leva atividades, a primeira pergunta que a gente recebe dos alunos é: eu posso usar a inteligência artificial? Como eu uso a inteligência artificial? Então eu elaborei uma perguntinha e eu vou ler para a professora se ela puder nos responder. Então, como podemos garantir que o uso da inteligência artificial na educação ele não apenas automatize práticas já existentes, mas promova uma transformação pedagógica dialógica em que o estudante ele se torna um coautor do conhecimento ou um sujeito ativo nesse discurso e não apenas um consumidor dessas respostas que a inteligência artificial nos proporciona? Então, se eu tivesse a resposta, essa é a questão para nós, só que a gente está achando que essa é uma questão das Big Techs. Não é não, é nossa. É nossa. Agora, veja bem, você acha que a gente vai conseguir responder isso sem pesquisa, sem experimentação? Não. Né? Eu acho muito interessante que o seu aluno esteja perguntando isso, viu? Porque os de São Paulo, eles não vão perguntar, porque é uma coisa clandestina, é uma coisa doida isso. O fato dele perguntar, veja só, o fato dele perguntar significa que ele quer saber, ele queria usar isso de uma forma mais inteligente, certo? Me chamou muita atenção a sua fala, um detalhe, quando você disse que nós já estamos operando uma lógica algorítmica. De fato, sim. Né? Esses templates, né, de forma de texto, esses testes, enfim. Né? Então, a IA é uma novidade, uma vez tecnológica, mas não... É só uma aceleração. Exato. Né? Mas eu penso assim, eu estava acompanhando esses dias um texto sobre como é que a coisa está acontecendo na China. Na China, eles estão introduzindo a IA nas escolas, mas a partir de planejamento, óbvio, né, como tudo que acontece lá, né? Mas não para que os alunos saibam usar a IA, mas para que no futuro, né, que é a inteligência, né, eles se tornem os criadores da IA. Né? Eles vão levar a tecnologia adiante. Né? Então, existem maneiras de fazer esse letramento. Né? E se não houver um planejamento do poder público, né, acontece como acontece a revelia e simplesmente nas mãos das eu acho só que, pela nossa experiência, eu acho que se esperar pelo poder público não vai acontecer nada. Porque a gente tem, olha o que está acontecendo em São Paulo. Se você escutar o secretário e o governador falando, eles estão na ponta da ponta. Você vai para a sala de aula, eu estou falando dos meus alunos que vão para estágio. Para a sala de aula, o professor simplesmente preenche a turma já. A aula já está na internet, ele baixa aquele negócio, já está tudo certinho, os exercícios já estão certinhos. Ele passa visto nos cadernos, ele não corrige, ele passa visto. Os cadernos, os meninos não respondem, eles olham direto a resposta. Eles perguntam claramente para o professor qual é a resposta, certo? Então, porque o negócio é o seguinte, está certo, eu consegui ponto, eu consegui nota, eu consegui que a escola não perca a vantagem financeira ou não. Entendeu? É uma outra questão, né? Eu acho que se não acontecer alguma coisa entre nós, estamos ensinando, se não acontecer uma pergunta, pelo menos mais bem formulada para esse pessoal todo, eu acho que não vai acontecer nada. Eu acho, sabe? Porque os alunos ainda não têm condições de fazer a pergunta. Mas veja que o aluno dela fez. Certo? Mas se a gente esperar que, sei lá, o governador, o secretário vai pensar nisso, vai não. Vai não. Eles estão pensando em arrumar espaço e água para pôr as fábricas de coisas. É isso que eles estão preocupados com isso. Para aluguel, para esse pessoal, para os big techs, né? Eles não estão preocupados em apropriação coisa nenhuma. Mas eu tenho razão, é isso mesmo. Obrigada, professora, pela sua fala. Acho que dialoga muito com o que a gente tem pensado em termos de formação de professores. Quando a gente coloca a inteligência artificial num patamar proibitivo, a gente está remando contra a maré. Por quê? Não se tem mais como pensar a escola, a universidade, sem o uso de ferramentas digitais que possam nos auxiliar de alguma forma. Obviamente, elas trazem problemas, né? Mas também trazem soluções.
Quando se coloca a questão da inteligência artificial especificamente no campo do ensino, a questão que se coloca, esses dias conversando com uma professora da educação básica, e elas dizem que o sistema não está preparado para isso. Né? Aí eu questionei, mas quem faz o sistema? O governador, porque aqui no Rio Grande do Sul a gente está mais ou menos como São Paulo. Ela mencionou que há inúmeras planilhas para preencher toda semana com índices de rendimento que vai somar uma nota no final para esse aluno e dessas notas sai, então, o valor que a escola vai receber. Então, a gente tem, de fato, uma mercantilização, inclusive, na educação pública. Mas a questão é, nós, em cursos de formação de professores, e aí é um questionamento meu, né? Como é que eu trabalho com tecnologias e linguagem, e tento mostrar para os alunos as facetas dessas ferramentas, e inclusive dizer que a inteligência artificial já está entre nós há muito tempo. Não é uma novidade. A gente apenas tem uma evolução aí numa ferramenta que nos traz mais respostas, nem sempre corretas, né? E aí, mostrar, a gente precisa usar e precisa mostrar para que esse aluno tenha condições de começar a pensar nisso. Para poder ter respostas para dar para aquele aluno que a Maria Eduarda ficou sem saber o que dizer. Mas eu acredito, e aí eu queria ouvir a senhora, que nós, professores, e me coloco nesse grupo, né, ainda somos um pouco resistentes. Eu acho que há graus de resistência, né? Há graus. Mas eu acho assim que é preciso conviver com usar e não usar. É preciso que a escola tenha firmeza de dizer nessa hora usa, nessa hora não usa. Porque nessa hora é muito produtivo, nessa hora não é de jeito nenhum. Só que não adianta fazer isso como lei. Você tem que ter elementos para mostrar, olha, produz aqui, é interessante aqui, não é aqui. E eles têm que circular nos dois campos, viu? Eles têm que aprender a fazer sem e com. Né? Por isso que essa história dos prompts pode ser interessante. Pode ser um começo de conversa que eu acho que pode levar longe se for bem orientado, né? Agora, você pode muito bem transformar com prompt, igual eles estão fazendo, estão vendendo lista de prompt pronta. Né? Eles já estão fazendo isso. Então, o processo metodológico é sempre o mesmo. Inicialmente queria agradecer a professora Inês, a professora Nélia Tavares, trabalha com literatura aqui no curso de letras. É uma questão que tem me angustiado há um certo tempo. Tenho conversado com a professora Patrícia, a professora Andréia, a professora Raquel, e quero chamar também os colegas para a gente conversar mais a respeito disso. Eu acho que a fala da professora Inês é perfeita para apontar a responsabilidade primeira, né, de debater, de pensar e de discutir o uso desses modelos de linguagem, né, em contextos educacionais. E o que eu tenho visto, professora, de forma bem rápida, é os dois extremos. Né? De um lado, os colegas da tecnologia muito afinados, né? Não, isso é a solução para a economia de tempo. Né? E com isso, a gente pode fazer o trabalho até as 17 e nem se entra em questão ética. Nas palestras da própria instituição, né, que às vezes a gente assiste com colegas de outras áreas, questão ética, em termos de autoria, que é o meu ponto e a minha pergunta, nem se coloca. Por outro lado, no outro extremo, nos nossos grupos de linha de pesquisa, o que a gente vê é o absurdo do absurdo, acabou a educação, não quero saber, não vou falar sobre isso. E aí me vem aquela palavrinha, né, que é tão importante para nós, que é o tabu. Né? A nossa incapacidade, eu acho que é disso que a professora Inês fala, né? A nossa incapacidade de falar a respeito disso. Então você usa, não sei, de vez em quando eu uso, não sei bem, não sei o quê. E eu acho que a fala da professora Inês vem justamente, né, para nos convidar a pensarmos isso. Talvez, professora, pelo menos uma direção que talvez a gente possa começar a trabalhar, é trazer essa questão para a autoria e para a ideia de autoria e para a importância da autoria. Né? Quantos séculos a gente levou para desenvolver um direito de fala e desenvolver uma voz para agora abrir mão pela facilidade de sobrevivência, né? De colocar uma frase ali e ordenar a máquina para fazer alguma coisa genérica. Que nós entregaríamos como se fosse nosso, e talvez, né, esse cuidado com a autoria, com a voz individual,
com a nossa identidade, a linguagem, né, assim como o nosso corpo, né, a linguagem é uma marca tão nossa, e tão insubstituível, e tão intransferível, né? Talvez começar a trabalhar isso com os alunos, com os orientandos, fosse caminho. Sobretudo os professores primários. Os professores primários, né, que sempre trabalharam nisso. De repente, eu não sei como é que eles estão fazendo. Porque sempre, na primária, sempre teve uma coisa da expressão, né, de como que eu transformo uma sensação em palavras, né, como que eu descrevo uma cena que então como em palavras. Isso parece que se foi se perdendo, né? Mas é uma coisa a ser resgatada, sim. Agora, eu acho que a gente precisa aprender muita coisa com esse povo aí, sabe? Para poder discutir com eles, porque do jeito que está, você não consegue discutir nada. Professora, muito obrigada. Eu gostei muito, né, do que a senhora trouxe e adorei aquela parte que a senhora coloca, né, e eu acho que realmente é fundamental. O enfermeiro, ele tem que saber o que faz um enfermeiro, né? E eu acho que a questão a primeira questão para a gente começar a discutir qual é a relevância, em que situação é relevante, em que situação não é relevante a inteligência artificial, é fazer a pergunta, né? Por exemplo, eu sou professora de literatura e eu sempre me faço a pergunta antes de começar qualquer curso de literatura, né? O que é a literatura? Qual é a função da literatura? Quais são as funções de um professor de literatura? No momento que eu tiver, eu penso assim, né? E eu gostaria que a senhora se manifestasse. No momento que eu tiver clareza sobre isso, né? Sobre o processo, sobre funções, sobre para que eu ensino, o que eu busco com o meu ensino, qual o propósito, né? Eu posso discutir se o uso, né, das ferramentas ou em qual situação o uso da ferramenta favorece ou desfavorece. Eu preciso ter conhecimento da natureza, né, do conhecimento com o qual eu trabalho. Então, assim, eu fico pensando, né, se eu penso, vamos dizer assim, no processo da leitura literária, eu acho que a inteligência não pode ler para o aluno, porque ele vai perder toda a experiência do processo. E são N coisas implicadas aí, né? Agora, se eu penso, por exemplo, como um apoio para me ajudar na tradução, para dar uma acelerada, eu acho que eu posso usar. E é conveniente, né? Mas isso precisa ser, vamos dizer assim, adequado aos meus objetivos como professor. Então, eu não penso que é uma questão assim de resistência, é uma questão assim de perguntar. E aí eu assim fiquei muito contente, né, e satisfeita com o que a senhora traz. A gente precisa perguntar, porque eu percebo isso dentro da instituição como professora, né? Tem uma avalanche de novidades e, ao mesmo tempo, uma avalanche de interpelações para que a gente, vamos dizer assim, coloque em luz a novidade. E eu acho que o papel do professor é, antes de colocar em luz, o papel do professor é questionar, é perguntar. O que eu estou fazendo? Como eu posso usar isso? Para que serve adequado? Eu acho assim que no momento que a gente recuperar esse espírito crítico de perguntar, a gente vai poder se posicionar. Uma coisa que você não pode esquecer também é que quando você fala assim, eu tenho que saber o que é literatura, qual a função da literatura, mas não esquece de incorporar na sua consideração a literatura feita por máquina. Porque são best-sellers que estão aí vendendo horrores, né? E que vocês vão ter que parar para analisar também. Não, é só isso. Agora, veja bem, uma coisa que é importante que eu não falei, né? Com a leitura de máquina, vocês têm vários tipos de leitura. Você tem uma leitura detida, que na literatura é fundamental, né? Aquela que você para observar o texto, para ver como é que ele funciona, é fundamental também nas outras áreas, quando você quer aprender de fato e tal. Mas existe a outra fragmentada também, né? Quando você tem uma página de internet, que você tem vários textos, você vê o título, um resume alguma coisa para poder escolher, né? São fragmentos e isso a máquina pode ajudar bastante, né? Então são leituras com funções diferenciadas, né? E é preciso treinar todas elas, né? Você não pode ter uma chegada como você chega no texto literário para todos os textos, todo mundo sabe disso, né? Mas então, é preciso começar a falar sobre isso, né?
Porque o aluno não faz essa diferença. Se não fizer, se ele não tiver uma experiência pensada, refletida sobre isso, ele não vai fazer essa diferença. Ele acha que estão chegando na universidade, falo da Unicamp, estão chegando na Unicamp achando que escrever é redação do Enem. Qualquer coisa que você peça para eles escreverem, eles fazem uma redação do Enem, com princípio verifico, gente. Eles morrem de rir, a gente pega o negócio e mostra para eles. Primeiro ano é batata, certo? Primeiro semestre. A gente mostra, olha o que eu pedi para vocês fazerem, o que vocês fizeram, sabe? Parece que, sabe, aquela coisa entrou, parece uma forma, né? Eu sou professora de literatura e quase aposentada. E eu fui muito encantada de viver mais de 70 anos, porque eu me lembro que a televisão surgiu e ia acabar com o rádio. Aí depois, não acabou. Aí surgiu a internet, e aí surgiu o Kindle, vai acabar o livro, também não acabou. Mas o que está me preocupando agora é que a maioria das pessoas estão se homogeneizando com questões plásticas, né, digamos assim, harmonização facial, e está todo mundo com bico de pato, com a mesma cara, todo mundo esticado, e aí agora me vem a inteligência artificial e mostra um modelo de escrita onde os alunos, claro, é mais prático, não estou questionando isso, mas é o que eu falo com eles, gente, sejam burros autênticos. Já que vocês têm dúvida, coloquem a dúvida para fora, porque o lugar de colocar a dúvida para fora é a sala de aula. Quando você estiver no meu lugar, aí é complicado, mas aí é maravilhoso colocar. Não ficar com essa postura de vaca de presépio, né? Eu chamo ele de janela incômoda, ele ficou furioso. Porque não tem pergunta, todo mundo entende tudo. Eu falo, gente, eu estudei anos para dar essa aula. E vocês, em 5 minutos, entenderam tudo. É uma coisa absurda. Aí eu queria perguntar para a senhora exatamente isso. Essa coisa trágica da IA, que agora virou uma tragédia. Está todo mundo comentando, meu Deus, que horror. Será que é esse horror todo mesmo ou nós estamos supervalorizando? Nós temos dois discursos muito potentes aí, né? Os transhumanistas, né, que acham que nós estamos numa fase da evolução para a próxima extinção. Então, alguns vão para Marte, o resto vai sumir do nada, né? Porque lá ele vai. Né? Essa conversa do Musk, do Elon Musk e outros, né? E existe também o discurso religioso, que a gente queira ou não, ele vai interceptar e ele vai cruzar com isso que é o apocalipse, né? Estamos mesmo no fim dos tempos, né? Temos sinais dos fins dos tempos, essa questão de ecologia é uma besteira, porque vai acabar mesmo, etc. Bom, isso tudo marcha no caminho de é inevitável, né? Essa coisa ninguém segura, essa coisa ninguém manda nela, quem manda são eles mesmos, etc. Mas há outro, né? Para interromper esse ciclo, né? Precisa interromper esse ciclo. Gente, tem muita gente no mundo fazendo outras coisas. É possível fazer outras coisas, é possível ter outras direções. Não vai, porque tem 3 ou 4 que dominam tudo na indústria, será que vão ser eles o resto da vida? É preciso que comece a mudar. Tem tanto dissidente das Big Techs escrevendo, fazendo conferência, é pena que é em inglês, né? Mas agora é a hora de usar a inteligência artificial, sabe? Gente, vocês acham material incríveis na internet, gente que trabalhou dentro da Apple falando sobre como que funciona, o que ele acha, por que ele acha aquilo, por que ele saiu de lá. Sobretudo mulheres, é muito bom que os alunos escutem isso. Ah, eu não falo inglês, tá bom, liga aí no negócio que vai falar português para você, sabe? Então é um pouco isso, tem que interromper. Por isso que eu falei de desnaturalização dessa mercantilização horrorosa. Você falou da padronização das imagens, né? Agora o termo é instagramável, né? Isso é instagramável ou não é instagramável? E tem programa que avalia isso, não sei se você sabe. Você põe a imagem e ele te fala se vai dar, vai Quem trabalha com não sei se tem alguém que trabalha com propaganda de internet, trabalha? Não? Eles contam casos interessantes.
Só mais um comentário no correto depois da fala do Enéas, da autoria, e a sua boa reflexão, né, a reflexão, que uma das falácias desse discurso da IA é de que nós vamos educar a IA, né? É preciso treinar a IA. E aí a gente vai fazer mas nós estamos treinando a IA todo dia. Mas o que acontece é que para treinar a IA, eu tenho que pensar e escrever com ela. Na verdade, é eu que estou sendo educado. Né? Ela tem que ler o que você escreve. Na verdade, vem de lá para cá. Né? Dizer, educar a IA é ser primeiro ser educado por ela, né? Para que eu consiga, para que ela me entenda. Né? Então, acho que ali tem um potencial de desenvolvimento, poderia se exercitar algo. Na pesquisa, né, nessa pesquisa que a Anete mostrou para vocês uma parte, uma coisa que eles já estão falando, né, você trabalhar com tanta produção científica ao mesmo tempo, só a máquina é capaz de fazer. Então, o que vai acontecer é que as máquinas vão escrever para as máquinas lerem, né? E nós vamos ser só consumidores do que elas forem escrevendo. Então, esse é o princípio. Mas, ao mesmo tempo, como que você descarta o fato de uma inteligência artificial ser capaz de produzir, por exemplo, análise de dados monstruosos, dados, números que até hoje se recolheu em botânica ou em medicina, para descobrir, para sintetizar aquilo na direção de uma vacina. Como você vai descartar isso? Pode descartar isso, certo? Agora, descarta-se outras coisas, é preciso retirar o mérito das coisas, é preciso saber como é que usa isso para que quem é que está ganhando, quem é que está perdendo. Sempre é assim, né? Desde o texto já era assim, desde o texto. Então é isso. Bom, ótimas perguntas. As minhas acho que ficaram, enfim, menos importantes, mas eu gostaria de destacar, acho que nunca foi tão importante saber fazer perguntas, né, críticas, inclusive para as ferramentas de IA, né? Quem não sabe fazer pergunta fica complicado. Mas eu vou mais na direção de pós-graduação, em algo que eu já conversei com o professor Enéas, um colega, já entrou em contato comigo para conversarmos a respeito. Sobre as políticas institucionais em relação aos usos da IA, pensando mais nas tarefas de pesquisa, pensando em pós-graduação, mas por que não pesquisa também na graduação? Eu queria saber se, por acaso, o programa de pós-graduação em Linguística Aplicada do IEL tem alguma política, né? Para a gente começar a pensar também aqui na nossa instituição, né? Políticas de uso da IA, digamos assim, na pesquisa e no relato de pesquisa, né? Vamos pensar nas dissertações, nas teses. Obrigada. Infelizmente ainda não. É uma coisa que está sendo pensada, que está sendo discutida. Nós temos muitos institutos com posições diferentes, né? Então está difícil de chegar agora a uma política da instituição como um todo. O que a gente tem é que os professores, muitas vezes, têm direções muito claras a respeito disso. Por exemplo, o pessoal que trabalha com programação, que eu não sei se vocês sabem, mas se a gente levou um tombo com esse negócio por causa do texto, a programação levou o dobro. Pois é. Então, mas de repente eles estão começando a mudar as estratégias, né? Não importa mais para eles o aluno escrever o código, mas principalmente o aluno ser capaz de corrigir quando o código não está correto. Então, eles mudaram completamente o sistema de avaliação, porque tudo, senão o cara põe lá a linha de código e a inteligência artificial faz todo o exercício, né? Bom, mais uma coisa também que para nós, no caso da pós-graduação, que eu acho que precisa pensar é que o que a gente exigia como relato de pesquisa, o que a gente exigia como texto de
seja monografia de final de curso, seja mestrado ou doutorado, tem que mudar um pouco, né, gente? Porque não é mais o texto era o principal, né? Confeccionar o texto. Às vezes, pesquisa mesmo, você precisava. Eu já fiz banca que era uma citação atrás de outra citação, não sabia qual era a linha do texto. Isso a faz muito melhor, ela não deixa ela fazer o negócio disso, né? Então, para quem sabia fazer, e para quem sabe, ela não na roda, mas para quem não sabe, não vai ficar sabendo, né? Então, eu acho que a gente vai ter nos cursos de pós-graduação, a gente vai ter que pensar nisso. Como que ele aprende a fazer isso? Vai ter que parar para ver isso. E não necessariamente exigir, por exemplo, num relato de pesquisa, uma compilação absurda, né? Eu acho mais fácil, eu acho que a gente vai ter que fazer uma coisa mais qualitativamente diferenciada, né? Aí vocês vão dizer, mas quais são os parâmetros? Vamos ter que construir outros. Não é mais uma coisa, porque o texto está redondo, a pesquisa está redonda. Não, sabe? Nesse ponto, tem outras áreas que é mais diferente. Os engenheiros, por exemplo, eles falam assim, os engenheiros costumam falar assim, né? Para nós é muito fácil, porque se o cara não construiu nada, ele pode escrever o texto que for, não adianta, né? Nós não temos isso, né? Nem sempre temos, né? Muitas vezes temos, se for um trabalho empírico, sistemático, você tem todos os levantamentos, todas as análises de dados, você tem isso. Mas e se não for, né? Então, um texto redondo não significa mais uma pesquisa redonda, tá? Eu preciso enfiar isso na cabeça desde a graduação, né? Até trabalho de curso, né? Eu posso fazer um trabalho de curso, eu jogo lá no sistema, eu jogo lá os textos que o professor deu, peço, desde lá qual foi a pergunta que ele fez, e ele vai responder, eu vou mexer em alguma coisa e vou. É isso. Então a gente tem que começar a pensar, ele deu esse texto para fazer o quê? Então vamos pegar para ele fazer aquele contexto, o que eu queria que ele fizesse com o texto? Vocês vão ver que a coisa muda muito, porque o pessoal está acostumado a ler para não fazer nada com aquilo. Tá? Para depois tirar alguns fragmentos e pôr na avaliação. É outra coisa, completamente diferente. Eu li isso aí porque eu preciso fazer alguma coisa com isso. Quando eu falo fazer alguma coisa, não necessariamente é pragmática, de construir, mas de raciocínio, de desenvolvimento, de argumento, não importa, mas tem que ser uma coisa aplicável, certo? Não dá mais para ser a coisa fazer só um resumão do que eu li, do que eu ouvi. Quem está fazendo um resumão sou eu mais, né? Certo? É isso. Agradeço, então. Vamos encerrar essa palestra de encerramento, né? Finalizar a nossa palavra para as professoras Cristiane e Raquel. Vamos pensadinha, então. Bom, eu acho que esse abraço simboliza bastante, né? Estamos a Raquel e eu abraçadas, graduação e pós-graduação abraçadas, e esse abraço, eu não vou chorar porque, né, no caso eu não chorei, esse abraço significa o abraço que a gente deu, eu estou vendo ali as várias pessoas, né, que se abraçaram para fazer essa semana de letras, e que foi uma semana que foi bem emocionante, me emocionou muito, e eu acho que emocionou muito de vocês, porque a gente não faz nada sozinho. E aqui não foi feito nada, absolutamente nada sozinho. Eu aprendi, né, coisas assim, que eu acho que eu vou levar meses para processar tudo que eu aprendi. Eu tenho certeza que vocês também. E se tinha uma coisa que eu queria com essa semana de letras, que casualmente, né, comemora 60 anos, no ano que o Lucas e eu estamos na coordenação do curso, tinha uma coisa que eu queria, era trazer esse espírito de afeto, de carinho, de colaboração e de interação entre as nossas áreas. Entre a literatura, entre a linguística, entre os departamentos, entre nós todos, rememorando os professores que nos antecederam e que construíram, né, os ladrilhos para que nós pudéssemos continuar pisando e que estiveram na nossa mesa de abertura, os nossos egressos. A gente com certeza não conseguiu fazer tudo o que gostaria, mas fez dentro das condições que tinha e conforme podia. Enfim, eu queria só dizer que se vocês conseguiram sentir isso nessa semana,
que a gente continue propagando essa sensação e essa vivência e essa experiência pelo 40A, pelo 16, e que vem a próxima Semana de Letras. Exatamente, estava pensando nisso, na próxima. eu tenho que me controlar, porque é o que eu gosto de fazer mesmo, né? Porque alguns de vocês já sabem, me acompanham e me ajudam, inclusive, nessa idealização, assim, porque eu acho realmente que esse tipo de evento, ele nos forma muito, ele nos marca muito, né? E gera identificação com a área, e esses momentos, principalmente, de debates para nos ouvirmos, né? Então, eu fiquei também pensando, a gente precisava fazer ouvindo, né, os colegas de fora, pensando, a gente precisava fazer um evento para nós nos ouvirmos também, né? Professores de literatura, de linguística se ouvirem. O que eu aprendi hoje, nessa semana com os professores dos estudos linguísticos foi muito importante para mim. Novidades que eu não tinha a mínima ideia, né? Então, se colocar nesse lugar de aprendizagem, de escuta, né, como disse a Cristiane, né, e de compartilhamento de experiências e de afetos, né, eu acho que nos move numa outra direção, né, que não esta, né, da automação, da repetição, né, da simples reprodutibilidade técnica, né, para usar lá o conceito do Walter Benjamin, né, enfim, né, nos forma como pessoas, além de profissionais, né. Eu queria agradecer, então, mais a instituição, mais especificamente ao Centro de Artes e Letras, que nos apoiou mais uma vez, aos técnicos, né, que nos ajudam também nos bastidores, no caso do programa de pós-graduação também a Ellen, que nos ajudou bastante, né, na compra de passagens, enfim, nos apoios de recursos também, que algumas linhas, alguns professores, né, abriram mão dos seus recursos para que esse evento acontecesse, né? Então foi bastante importante essa colaboração, né, para nós termos os convidados, as convidadas aqui presentes conosco, porque também esse era um objetivo nosso, fazer um evento presencial, justamente com esse calor que ele teve, né? E a extensão também, fizemos projetos, Cristiane, né, tomou a frente, ganhamos recursos, então foi assim, realmente um evento feito a várias mãos, né? Os colegas, a gente, será que vai dar certo? Esse grupo é enorme, mas assim, não teria dado certo se não fosse esse grupo, né? Esse grupo grande, né, e com boas intenções, né, com ideias principalmente, né, e também gestos importantes para fazer esse evento acontecer. Enfim, e vocês, né, o público, enfim, compareceu, que talvez nem todos puderam estar aqui hoje à tarde, mas estiveram em outros dias, né? Agradecer, então, a todos os ouvintes, né, e também aos comunicadores, enfim, mediadores, né, e palestrantes, que fizeram a Semana de Letras e o Seminário de Teses e Dissertações no nosso curso. Obrigada. Que não foi feito com isso.